Senhor Deus, nós apresentamos a vida da pastora Thalita, do pastor Arthur, da Igreja do Amor, esta igreja que está explodindo em Recife, Senhor, e nós declaramos sobre eles, ó Deus, uma nova unção, a unção desta nova geração, para conquistar multidões, ó Pai, e que eles, ó Pai, sejam instrumentos a cada dia de proclamar um evangelho pleno, o evangelho que liberta, que salva, que cura, o evangelho, Senhor, que transforma, Pai, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Vamos recebê-los com uma salva de palmas em nome de Jesus. Glória a Deus, graça e paz, igreja, amém. Eu já ia mandar você dar um amém de nordestino, mas foi tão animado que eu nem vou pedir. Graças a Deus. Você sabe que nordestino é animado, né, gente? Então, vocês vão me ajudar hoje, vão ou não vão? Então você dá um amém, você me dá retorno aí, feedback, ok? Glória a Deus, prazer muito grande estar aqui com vocês, com essa igreja tão linda, tão preciosa. É uma honra para mim, para Arthur, estarmos aqui com esse casal que tanto inspira o Brasil, as nações, o Lamartine e a Lilian, né? É uma responsabilidade desse altar, né? Porque aqui tem boa palavra, tem ou não tem? Não, tem excelente palavra. Mas eu creio que o Senhor vai falar conosco, vai falar o nosso coração. Mas antes de ministrar, eu gosto de me apresentar. Para quem não me conhece, me chamo Thalita. Como a Lamartine falou, somos pastores na Igreja do Amor. E eu gosto de apresentar aquilo que para mim é o que me credibiliza, porque se você vai ouvir um pouco, né, do que eu tenho a falar, para mim o que me credibiliza é a minha casa, a minha família. Então vou apresentar a vocês. Olha aí como Deus foi bom comigo. Sou casada há 15 anos com Arthur e temos 3 filhas, Sara, Laura e Helena. Quem vê a foto assim bem bonitinha pensa que elas são bem quietinhas, né, gente? É assim, a gente ofereceu uns 3 chocolates para cada uma e deu certo. E a próxima foto é minha segunda casa, que é a minha igreja, a Igreja do Amor. E se você for a Recife, você está convidado a estar com a gente lá e conhecer um pouco do que Deus tem feito, ou então nas redes sociais, @Igreja do Amor, e você vai ver um pouco mais do que Deus está fazendo lá no Nordeste. Eu sei que lá na nossa terra é o lugar onde vocês tiram férias, né? Pois é, a gente mora onde vocês tiram férias. Tô brincando, viu, gente? Vocês têm frio, a gente só tem calor. Então, kids, glória a Deus. Você pode baixar sua cabeça, por favor? Vamos orar. Senhor, muito obrigada, Pai, por estarmos aqui em Tua casa, em Tua presença. Estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos conhecer mais do Senhor. Fala conosco, nos ensina pela Tua palavra. Nos exorta, nos encoraja, nos direciona, nos mostra o caminho a seguir. Que cada um de nós possa encontrar resposta na Tua palavra, abrigo, conforto, direção. E que sejamos, em nome de Jesus, transformados segundo o Teu querer e a Tua boa vontade. Nós Te oramos e Te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Você pode abrir a sua Bíblia, por favor, no livro de Josué, no capítulo 4, o verso de número 1, a partir do verso 1. Josué 4, a partir do 1º versículo. Na nossa igreja, quando a gente fala, se você abriu, a gente diz amor. Então, se você abriu, você diz palavra viva. Tá bom? Quem abriu fala palavra viva. Olha, tá vendo? Se você não abriu, você fala misericórdia. Porque Deus tem sempre misericórdia, não é? Bom, diz assim o texto da palavra do Senhor. Quando toda a nação terminou de atravessar o Jordão, o Senhor disse a Josué: escolha 12 homens dentre o povo, um de cada tribo, e mandem que apanhem 12 pedras do meio do Jordão, do lugar onde os sacerdotes ficaram parados. Levem-nas com vocês para o local onde forem passar a noite. Josué convocou os 12 homens que escolhera dentre os israelitas, um de cada tribo, e lhes disse: passem adiante da arca do Senhor, o seu Deus, até o meio do Jordão. Ponham cada um de vocês uma pedra nos ombros, conforme o número das tribos dos israelitas. Elas servirão de sinal para vocês. No futuro, quando seus filhos perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas.
Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. Os israelitas fizeram como Josué lhes havia ordenado, e as pedras estão lá até hoje. Hoje eu quero compartilhar a palavra de Deus com você no texto de Josué. Aqui os israelitas estavam no meio do caminho. Eles não estavam nem na alegria da saída do Egito, nem no êxtase da entrada da terra prometida. Eles se encontravam no meio do caminho. E quantas vezes eu e você também estamos no meio do caminho, no meio da nossa jornada, no meio dos nossos sonhos, no meio dos nossos propósitos, no meio. E o meio não é um lugar muito confortável. O meio do caminho é exatamente aquele lugar onde nós precisamos somente crer que Deus vai nos fazer chegar do outro lado. Hoje eu quero compartilhar o que fazer quando nós estivermos no meio do caminho. Talvez você está no começo, ou talvez você está no meio do caminho, talvez você ainda não passou pelo meio do caminho, mas é fato, uma hora ou outra nós vamos enfrentar o meio do caminho. E sabe, é muito poderoso saber que nesses momentos Deus nos dá a graça de administrarmos o meio do caminho. O povo de Israel estava no meio do caminho, e todo o destino de uma nação se devia ao fato de como eles iriam administrar o meio do caminho. Eu quero que você olhe para a pessoa tão bonita que está do seu lado e diga assim: quando você estiver no meio do caminho, não desista. Eu posso pedir mais um favor? Você vai olhar para outra pessoa, eu sei que ela foi sua segunda opção, mas Jesus também ama ela. E fala: quando você estiver no meio do caminho, não desista. Deixa eu te dizer, quando nós estamos no meio do caminho, a gente tem a tendência de achar que o fim do caminho é nosso, que os sonhos são nossos, que o propósito é nosso. Nós temos a tendência de tomar como propriedade aquilo que nós achamos que nos pertence, mas na verdade nós somos apenas bons mordomos. Deus nos dá um sonho, Deus nos dá uma visão, Deus nos dá um propósito para apenas administrarmos. E é muito especial saber que tem coisas sob nossa jurisdição, tem coisas que nós estamos em nosso poder para administrarmos. O povo estava ali tentando administrar o meio do caminho. Sabe, eu tenho 2 celulares, eu não sei se você tem. E um é mais especial que o outro, porque um eu deixo para minha família, para os meus amigos e para as pessoas próximas. E o outro eu deixo para resolver as questões da igreja e muitos grupos, enfim. E minhas filhas são pequenas e elas sempre me pedem celulares, né? Não é só assim na minha casa, na sua com certeza também, não é? Quando elas querem jogar, quando elas querem assistir alguma coisa, eu sempre dou o quê? O segundo celular, claro. E quando eu dou o segundo celular, eu deixo bem claro, presta bastante atenção, Sara, Laura, este celular é meu. Tudo que tem aqui pertence a mim. Eu sou a dona deste celular e você vai ficar com ele somente para administrar. Se você não administrar bem, se você assistir o que não deveria assistir, se você mexer onde não deveria mexer, eu mudo o teu destino. Eu tomo o celular da sua mão. Sabe, na vida também é assim. Chegarmos na terra prometida é um sonho de Deus para nós, mas cabe a nós administrarmos. Nós não somos proprietários. Muitas vezes achamos que somos proprietários, mas somos apenas o caseiro. É igual aquele caseiro que cuida de uma casa muito chique. Quando o patrão viaja, ele chama todos os seus amigos para tomar banho de piscina e comer churrasco, como se a casa fosse dele. Na verdade, nós somos apenas o caseiro. O proprietário do nosso destino, dos nossos sonhos é o próprio Deus. Mas isso não nos isenta de administrarmos bem aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. O povo de Israel precisava administrar o meio do caminho. E sabe, muitas vezes nós enfrentamos situações difíceis, pessoas são machucadas, pessoas são magoadas por causa de outras pessoas que não souberam administrar o meio do caminho. Se perderam no meio do caminho, se venderam no meio do caminho. Nós precisamos cuidar quando nós estivermos no meio do caminho. O que fazer então quando a gente estiver no meio? Primeiro lugar, quando estivermos no meio, nós precisamos administrar as nossas atitudes. O que nós vamos fazer?
O texto de Josué capítulo 3, versículo 15 diz assim: quando chegaram no Jordão e puseram os pés dentro d'água, ela parou de correr e ficou amontoada na parte de cima do rio até Adã. Na parte de baixo o rio secou completamente até o Mar Morto. Então o povo passou para o outro lado, perto de Jericó. Enquanto os israelitas atravessavam pisando em terra seca, os sacerdotes que levavam a arca ficaram parados no seco, no meio, fala comigo, no meio do rio Jordão, e ficaram ali até que todo o povo acabou de passar. Quando estivermos no meio do caminho, precisamos administrar as nossas atitudes. Eu não sei você, mas eu ando muito em aeroporto. E no aeroporto a gente pega a mania da torneira automática. Porque todas as torneiras no aeroporto, a gente põe a mão e a água desce, a gente lava as mãos. E vez ou outra eu estou na minha casa com a mão assim, ó, esperando a água descer. E eu me esqueço que eu preciso girar a torneira para que a água desça. É a síndrome da torneira automática. O povo de Israel estava vivendo a síndrome da torneira automática. Eles tinham vivido por muitos e muitos anos recebendo o pão do céu, o alimento do céu. E eles estavam com essa síndrome que a qualquer momento tudo ia cair do céu nas mãos dele. Mas existem momentos que precisa haver uma atitude. Qual vai ser a minha atitude e a sua atitude quando nós estivermos no meio do caminho? O texto não diz que Deus foi lá e abriu o rio, não. O texto diz que quando eles pisaram, o rio foi aberto para eles passarem. Nós precisamos entender, quais serão as minhas atitudes quando eu estiver no meio do caminho? Porque tem gente que está no meio do caminho e só faz chorar e contender contra Deus. Deus, o que o Senhor vai fazer? E Deus está dizendo, o que você vai fazer? Você já pisou no meio das águas para que elas se abram? Muitas vezes nós estamos esperando as outras pessoas fazer o que só nós podemos fazer. Sabe, a Bíblia fala que o gigante Golias, se você ler no texto, ele passou 40 dias ridicularizando do povo de Israel. E o texto diz que ele fazia isso de manhã e à tarde, de manhã e à tarde. Ou seja, ele zombou do povo de Israel por 80 vezes. E o que foi que Saul fez? Nada. Bastou Davizinho chegar, um mero pastorzinho de ovelhas, fedorento, desgrenhado, não estava preparado para a batalha, só ouviu uma vez ele, o que nós vamos fazer? Eu vou lá e vou enfrentar esse gigante e eu vou vencer. Sabe, ele teve a atitude do líder, a atitude que o rei deveria ter, porque quando nós estivermos no meio do caminho, no meio da batalha, no meio das dificuldades, nós precisamos administrar bem as nossas atitudes. O que é que eu e você vamos fazer quando a vida nos colocar no meio do caminho? O meio do caminho não é o lugar mais confortável, não é o cenário mais bonito. O meio do caminho é o lugar onde o desânimo vai tentar nos pegar. O meio do caminho é exatamente aquele lugar onde aquelas pessoas que você tanto amou e que você tanto investiu, porque estão no meio do caminho, vão se cansar, vão virar as costas para você e vão te deixar sozinho. O meio do caminho é o lugar que aquelas pessoas que você mais investiu vão te trair, virar as costas, e você vai se sentir cercado por todos os lados. Você vai olhar para um lado, você vai ver água, você vai olhar para o outro lado, você vai ver água. Porque o meio do caminho não é um lugar confortável. Mas deixa eu te dizer, o meio do caminho é um lugar necessário. Todos nós precisamos passar pelo meio do caminho. E às vezes a gente diz, mas eu não me inscrevi para isso. Eu me inscrevi para a parte dos milagres. Bom, já é um milagre que Jesus nos escolheu, não é verdade? Já é um milagre que Jesus me escolheu. Já é um milagre que Ele te escolheu. O que nós vamos fazer quando nós estivermos no meio do caminho? Sabe, Jesus sempre foi muito claro com a gente nas escrituras sobre isso. Ele sempre mostrou, olha, você pode estar no meio da multidão, você pode ser só mais um na multidão, e se você for só mais um na multidão, você entra e sai, ninguém vai te perceber. Mas se você quiser viver uma vida extraordinária, sobrenatural, você vai ter que passar pelo meio do caminho. Você vai ter que fazer algo que ninguém fez. O meio do caminho é necessário. Ei, o meio do caminho não é ruim. O meio do caminho só é ruim quando a gente passa mais tempo do que deveria passar.
Mas muitas pessoas, quando estão no meio do caminho, fazem dele um estado, aquilo que deveria ser só um estágio. Elas armam um acampamento no meio do caminho, que era só um lugar de passagem, e elas ficam anos no meio do caminho, porque elas preferem não fazer nada e chorar e reclamar e sentar numa cadeira de balanço e dizer: Deus me deixou sozinho no meio do caminho. Nós precisamos administrar as nossas atitudes quando nós estivermos no meio do caminho. Mas sabe qual é o problema? Ao invés de administrarmos as nossas atitudes, nós queremos entender o meio do caminho. E muitas vezes nós estamos perdendo o milagre, tentando entender o método. Nós perdemos aquilo que Deus está fazendo, porque nós queremos entender o que está acontecendo no meio do caminho. No meio do caminho, administre as suas atitudes. Sabe, mesmo que não seja o melhor momento, nesse momento Deus quer usar você. Quantas vezes algumas pessoas falaram comigo e testemunharam e disseram: poxa, pastora, aquela sua mensagem, aquela palavra mudou minha vida. E eu fico pensando: meu Deus, logo aquela. Eu achei péssima aquela mensagem. Mas aí é que está. Quantas vezes no meio do caminho a gente se acha tão incapaz, tão despreparado, mas Deus usa o meio do caminho de cada um de nós para destravar o começo de alguém. Ei, Deus não espera você chegar no fim para te usar. Deus não vai te usar somente no começo. Ele não vai te usar somente no fim. Seria muito perda de tempo. E Deus não perde nada, até maldição Ele transforma em bênção. Ei, quando você estiver no meio do caminho, administra bem tuas atitudes. Deus pode te usar no meio do caminho. O que fazer? Administre as suas atitudes. Processos são necessários na vida de todos nós. Todos nós vamos passar pelo meio do caminho. Ninguém está isento. Sabe, quando a gente lê a Bíblia e nós lemos os milagres de Jesus, é muito bonito porque a gente se alegra, não é? A gente lê sobre o casamento e a gente já imagina aquela festa que Jesus transformou a água em vinho. E nós lemos sobre a multiplicação dos peixes e dos pães e é tão maravilhoso. Por quê? Porque a gente já sabe o fim da história. Mas é diferente quando nós estamos no meio do caminho e não enxergamos nada do fim. É no meio do caminho que é exigido de mim e de você mais fé para confiar em Deus, mais atitude para chegar da maneira certa, com integridade. Sabe quantas vezes nós estamos no meio do caminho e nós precisamos olhar para nós mesmos e dizer: Deus é bom. Essa situação não está boa, não está favorável. Eu nem consigo sentir bondade e fidelidade de Deus numa hora dessas. Mas eu continuo acreditando que Deus é bom. Isso se chama sacrifício. Sacrifício é a resposta certa que você precisa dar para Deus quando você estiver no meio do caminho. Você precisa confiar que o meio do caminho é necessário. A Bíblia diz que diremos, pois, à vista dessas coisas. O que é que ela nos diz? Qual vai ser a nossa resposta? O poder está na nossa resposta. O poder não está nas nossas perguntas, está na nossa resposta quando nós passamos pelo meio do caminho. A Bíblia diz que José teve que passar pelo meio do caminho. Eu fico imaginando ele sendo ungido como rei de Israel com 17 anos. José, desculpa, estou pensando em Davi. E Deus deu a ele uma visão. Deus disse que ele ia ser grande e ele viu os feixes dos seus irmãos se curvando. Eu posso imaginar: uau, nasci para ser grande. Uau, nasci para liderar. Uau, nasci para grandes coisas. E de repente, quando tudo isso acontece, ele vai parar onde? Num poço e em uma prisão. O poço e a prisão era o meio do caminho. Era o processo, sabe? O meio do caminho é o processo onde Deus dá um pause na nossa vida e começa a tratar o nosso coração, e começa a nos treinar, e começa a nos ensinar. Porque tudo na vida, sabe, tem um propósito intencional do nosso Pai. Havia um propósito para José. Qual era o propósito? Que ele fosse aquela pessoa que fosse economizar comida para uma multidão. Então, gente, quem sabe economizar comida é quem passou o quê?
Fome, não é verdade? Então, José, vai para o poço, passa fome, porque um dia você vai precisar aprender a economizar comida. Sabe, Deus é intencional. José, em algum momento, ele ia precisar perdoar sua família. Ele ia precisar trazer todo mundo para perto dele. Então, o que ele precisava aprender? Como solidão era difícil, José vai para a prisão aprender o que é solidão. Por quê? Porque o meio do caminho é o caminho de Deus para treinar a mim e a você. Qual vai ser sua atitude no meio do caminho? Administre as suas atitudes. Sabe por quê? Porque o favor de Deus é para hoje. A bênção de Deus é para hoje. A capa que José recebeu é para hoje, mas a lição é para amanhã. Deus não ia dar a José um futuro, um propósito, sem dar a ele antes uma lição. Ele estava ensinando José a passar pelo meio do caminho. O que você vai fazer quando você estiver no meio do caminho? Administre as suas atitudes. Entre a revelação e a liberação de Deus na nossa vida, das promessas de Deus há um tempo, é o meio do caminho. E nós precisamos administrar as nossas atitudes. Segundo lugar, quando nós estivermos no meio do caminho, nós precisamos administrar os nossos pensamentos. Fala comigo, pensamentos. Atitudes, pensamentos. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? O texto diz: então Josué disse, pegue 12 pedras, as empilhem, e no futuro, quando seus filhos perguntarem o que são essas pedras, conte a eles o que o Senhor fez. Diga a eles que nós nem sabíamos se iríamos conseguir, mas Deus fez algo que só Ele poderia fazer, e nós chegamos lá, nós passamos o rio. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? O texto diz que aquela geração pegou 12 pedras para não se esquecer do que Deus fez. E eu fico imaginando os pais levando os filhos para mostrar as 12 pedras e dizendo: olha, meu filho, essa aqui são 12 pedras. Isso aqui foi o próprio Deus que nos fez passar a pés enxutos no meio do rio. Com sua mão poderosa Ele nos livrou. Que lindo! Mas talvez os anos foram se passando e outros pais foram chegando e disseram para os seus filhos: olha, meus filhos, isso aqui são 12 pedras. Nós passamos a pés enxutos, mas olha, não foi Deus que empurrou a gente, não. Sabe, Deus nem colocou a gente no colo, fomos nós mesmos que andamos. Teve a nossa parte, a gente foi lá. A história começou a ser diluída, a ser esquecida. E entre Josué e Juízes você vai perceber que a história se apagou. A geração depois de Josué não sabia mais dos feitos do Senhor. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? No meio do caminho você precisa lembrar das promessas de Deus na sua vida, dos pequenos começos, das pequenas vitórias, daquilo que Deus já fez através de você. É por isso que eu amo Davi, sabe? Todas as vezes que Davi tinha grandes conquistas, ele sabia dar o crédito a quem realmente merecia. Ele dizia: sabe, o meu Deus me fez matar um urso e um leão já. Quando ele precisou enfrentar um gigante, ele disse: eu posso enfrentar um gigante, porque eu me lembro. Eu me lembro que um dia eu matei um urso e um leão. O que você vai lembrar quando você estiver diante de um gigante? Você vai lembrar dos ursos e dos leões que você já matou? Ou você vai dizer: não, esse gigante é grande demais para mim? Muitas vezes nós não vencemos as lutas da vida porque nós esquecemos que Deus é conosco, que Deus já fez no passado. O que você vai lembrar? O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? Lembre das promessas, lembre das suas orações, lembre de tudo que Deus fez. Sabe, em muitos momentos na nossa igreja a gente tentou desistir porque nós começamos com 7 pessoas, num bairro, num lugar que ninguém queria ir, ninguém queria pastorear. Era uma comunidade pobre, jogada à prostituição, ao tráfico de drogas. E nós chegamos ali tão novos, inexperientes, mas a gente disse: Deus, se foi aqui que o Senhor escolheu para ser o nosso campo missionário, nós não vamos desistir. Nós vamos nos lembrar que o Senhor está do nosso lado. E quantas vezes, quando nós tínhamos grandes desafios, nós nos lembrávamos das pequenas vitórias que Deus nos deu. Irmãos, quando nós começamos a igreja, a gente não tinha nada. Era um violão, um velho, uma caixinha de som, um teclado que meu marido tinha doado num culto de missões. Quando ele chegou, ele
percebeu que o teclado que ele doou foi para a igreja, que ele ia ser pastor. E o irmão da igreja chegou para ele e disse: pastor, eu tenho uma bateria. Ele, glória a Deus, porque bateria é caro, né? E ele disse: traga a sua bateria. Quando ele disse isso, o irmão trouxe uma caixa de papelão com um buraco no meio, uma panela cheia de talher, sentou com 2 baquetes e fez tum, 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 e saiu o som. E meu marido não ia mandar ele voltar com a panela. Ele disse: pode botar no altar. Nós ficamos mais de quase 2 anos com aquela bateria. E se talvez nós nos esquecêssemos de que Deus estava do nosso lado, nós não teríamos chegado até aqui. Hoje Deus nos deu um terreno de 20 mil metros quadrados na melhor avenida da cidade. A gente deve ter bem umas 4 ou 5 baterias. Quantas coisas Deus foi fiel na nossa vida, porque nós não vamos esquecer da história. Nós vamos lembrar aquilo que precisa lembrar. Ei, sua amnésia espiritual pode te destruir. Não se esqueça do que Deus já fez por você. Não se esqueça. Traga a memória. Arranque da onde não tem e diga: meu Deus já fez. Ele continua o mesmo. Ele ainda fará. Quando você estiver cansado no meio do caminho, quando te faltarem forças, o que você vai lembrar? Traga as pedras. Lembre-se do que Deus já fez. Mas infelizmente a gente pega a doença da amnésia. Sabe, eu acho lindo o Rio de Janeiro. E todas as vezes que eu vou, eu me deslumbro com aquele cenário. E a gente passa ali naquela ponte Rio-Niterói e tudo é lindo. E sempre que eu estou num táxi, eu digo: gente, como é lindo isso. E geralmente o taxista faz: é bonito mesmo. Por que ele faz isso? Porque ele já está acostumado a ver todos os dias. Não se acostume com os milagres de Deus. Não se acostume, porque não é normal. Tudo que Deus faz na nossa vida não é normal. O que você vai lembrar quando você estiver no meio do caminho? A familiaridade é a pior coisa que pode acontecer com um cristão. Quando você estiver no meio do caminho, administre as suas atitudes, administre os seus pensamentos. Em último lugar, conte a história. A Bíblia diz: no futuro, quando seus filhos lhe perguntarem o que significam essas pedras, respondam que as águas do Jordão foram interrompidas diante da arca da aliança do Senhor. Quando a arca atravessou o Jordão, as águas foram interrompidas. Essas pedras serão um memorial perpétuo para o povo de Israel. O que você vai dizer? O que você vai fazer? O que você vai pensar? O que você vai dizer? Sabe, o diabo não quer que nós abramos a nossa boca para contar a história. Ele quer que você fique bem calado, mas você precisa contar a história. A verdade é que as pedras ainda estavam lá, mas as pessoas se esqueceram de falar. Elas se esqueceram de contar a história. Sabe, você pode ter todas as pedras na sua vida. Você pode ter todos os monumentos de religiosidade. Você pode obedecer às regras e você pode vir à igreja, mas você pode ter perdido o seu relacionamento com Deus. Você pode ter fracassado na sua fé e na sua esperança. Conte a história. É nosso papel administrar. É nosso papel administrar os milagres. É nosso papel administrar os sonhos. É nosso papel administrar a nossa vida. Talvez você tenha vivido e está vivendo um grande milagre na sua vida, mas você não sabe administrar os milagres. Quantas pessoas têm a esposa do lado, o marido do lado, e foi um pedido que você fez, um desejo de ter uma mulher para dividir a vida, um homem para dividir a vida, e hoje você quer o divórcio porque você não soube administrar o milagre. Deus te deu um milagre e você não soube administrar o milagre. O que você vai contar quando você estiver no meio do caminho? Eu me pergunto se as batalhas e as lutas se tornaram maiores do que as palavras na nossa boca. Eu me preocupo se a gente trocou a esperança, a fé e o testemunho pelos problemas. Eu me pergunto se nós não estamos dando mais razão, mais crédito ao problema do que ao solucionador dos problemas.
O que nós vamos contar quando nós estivermos no meio do caminho? Muitas vezes a gente não tem o que contar. Por quê? Porque a gente diminui os milagres. A gente acha aquilo muito pequeno. Mas você não pode se acostumar e achar as coisas de Deus pequenas. Sabe, quantas vezes eu pergunto a uma pessoa, me fala seu testemunho. Aí ela diz, quando eu tinha 12 anos. Não é esse testemunho que eu quero que você me fale. É o seu testemunho hoje. O que Deus fez na sua vida hoje. Porque Deus fez um milagre na minha vida hoje e na sua, com certeza, não fez? Acordar com vida é um milagre? Sim, mas a gente só quer contar se a gente chegar na terra prometida. Quando a gente está no meio do caminho, a gente se esquece de falar. Ei, a gente não tem que esperar chegar na terra prometida para contar os milagres de Deus. São os pequenos milagres de hoje que nós precisamos falar. E eu quero concluir com uma história. Esse ano em janeiro nós fomos tirar nossas férias e meu marido comprou as passagens aéreas para mim e para minha família e comprou com um rapaz que a gente não conhecia, não costumava comprar. Mas um amigo comprou com ele, tinha comprado mais barato, então ele disse, eu vou comprar com esse rapaz. E como eu tenho 3 crianças, nós queríamos ir na primeira classe porque é muito cansativo, a pessoa fica destruída no outro dia. E esse rapaz ofereceu quase o mesmo preço. Era a primeira classe, mas era o mesmo preço. Eu disse assim, filho, eu acho que tem alguma coisa estranha. Ele disse, não tem não. Aquele nosso amigo foi, é Deus que está abençoando. A gente vai dar tudo certo. Só que quando chegou no dia, deu certo, gente? Não. E a minha vontade era dizer, eu avisei. Mas eu não falei, eu disse, nós vamos comprar agora uma nova passagem, nós vamos hoje. Porque as meninas estão ansiosas e eu não vou deixar elas se frustrarem. Então nós compramos uma nova passagem, foi mais caro e a gente deixou de ir na primeira classe. E eu fui, mas glória a Deus, eu estou viajando com as crianças. E quando eu voltei, eu estava muito cansada. Eu fiquei 18 dias na Disney, no sol quente, com 3 meninos pequenos, enfim, eu estava cansada. E eu pensei comigo, eu estava com minha bebezinha de 5 meses. Eu disse, eu só queria levar meu bebê conforto dentro do avião. Mas eu não podia porque ela é bebê e não tem direito a uma cadeira. Então, meu carrinho, quando eu aperto, ele vira o bebê conforto. Apertei, deixei na entrada. Quando eu já ia entrando no avião, o homem me parou e disse, senhora, pegue seu bebê conforto, porque só tem 2 cadeiras sobrando nesse voo e eu vou te dar para você colocar o bebê conforto e sua neném dormir. Glória a Deus! E eu pensei, Jesus me ama. E na hora eu peguei e eu disse, tu fica com Sara e Laura e eu fico com Helena. Então eu botei a cadeirinha do meu lado e eu estava tão feliz. Só que a cadeira ficou apertada, né? Com o bebê conforto. Eu não conseguia balançar. E criança dorme com o quê? Com um balancinho. Então eu pensei, eu só imaginei, ai, como seria bom uma pequena turbulência para balançar o avião e minha filha dormir. Gente, acreditem, pouco tempo depois uma pequena turbulência aconteceu. Eu disse, meu Deus, não estou acreditando. E não é que Helena dormiu. Quando passou toda a madrugada ela dormiu, eu dormi. E quando eu olhei para Arthur no dia seguinte, eu disse, Mo, tu não sabe o que foi que aconteceu. E aí eu contei aquele milagre. Não espera viajar de primeira classe para contar o milagre da turbulência. Não espera você ter aquilo que você desejava para não ver a mão de Deus nas pequenas coisas da sua vida. Conte a história. Quando você estiver no meio do caminho, administre as suas atitudes, administre os seus pensamentos e conte a história. Porque o objetivo do Senhor não é te deixar paralisado no meio do caminho, não é fazer você retroceder, é você chegar no fim da história. Você pode ficar em pé no seu lugar? Eu quero orar por você. Você pode fechar os seus olhos? Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei se você está no meio do caminho. Eu não sei se no meio do caminho, no lugar da fé, você trocou pela murmuração, pelo desespero, pela incredulidade. Mas Deus te trouxe aqui para te dizer: há uma resposta adequada para o meio do caminho. No meio do caminho você precisa saber o que você vai fazer, o que você vai falar. Deus quer que você chegue do outro lado, mas tenha a sua parte.
E nesse momento eu quero que você ore no seu lugar e você diga: Deus, me perdoa se no meio do caminho eu não tive a atitude que deveria ter. Senhor, me perdoa se no meio do caminho eu chorei, eu praguejei mais do que eu deveria. Se no meio do caminho eu me esqueci de todos os teus feitos na minha vida. Se no meio do caminho eu não dei valor aos pequenos milagres. Mas hoje eu faço um compromisso contigo, Senhor, e no meio do caminho não desistir, não esmorecer, continuar acreditando, continuar com fé e seguir para entrar na terra prometida. Pai, nós somos tua igreja, nós somos teus filhos, e nessa hora nós queremos te pedir perdão, Senhor, se no meio do caminho nós voltamos para trás, se no meio do caminho nós perdemos a fé, se no meio do caminho nós sentamos e paramos o Senhor para o Senhor fazer tudo, se no meio do caminho a gente só fez reclamar, se no meio do caminho a gente se esqueceu quem era o nosso Deus, se no meio do caminho nós esquecemos das vitórias, perdão, Senhor, se no meio do caminho nós paramos de contar a história, nós paramos de contar os milagres, nós paramos de testemunhar do teu favor na nossa vida, nós fazemos um compromisso, Senhor, de no meio do caminho não desistirmos, de no meio do caminho avançarmos e continuarmos andando e começarmos a correr até chegar ao fim da história. Nós não vamos parar no meio do caminho, porque o Senhor não nos chamou para retrocedermos, mas para avançarmos. Nós fazemos um compromisso contigo, Senhor, de ir até o fim, de fazer o que for necessário para que a história tenha um fim que o Senhor deseja, porque nós queremos chegar na terra prometida e dizer como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Amém. Glória a Deus. Eu gostaria que você fechasse seus olhos bem rápido, por favor. Talvez você se encontre hoje aqui no meio do caminho, com vontade de desistir, como Thalita disse, desesperançado, angustiado, frustrado. Mas você sabe que tem um fim, que tem uma promessa. Eu só quero que você entenda uma coisa: para você chegar no fim, você tem que ter Deus no meio. E hoje a palavra do Senhor foi pregada de uma forma tão sobrenatural para a sua vida. E se você está aqui cansado, como diz a Bíblia, sobrecarregado, o próprio Senhor Jesus diz: vinde a mim. Você tem que tomar uma atitude. Ei, você tem que dar o primeiro passo. Ele é o Deus de milagres, é o Deus de promessas, é o caminho no deserto, é a luz na escuridão. Esse é quem o nosso Deus é. Eu quero convidar você hoje, que se encontra aqui, que nunca tomou a decisão de se entregar a Jesus. Quero convidar você que está aqui e que se desviou, se distanciou dos caminhos do Senhor. Hoje seu pai está de braços abertos para você, dizendo: pode vir, filho, não para no meio. Eu vou contar de 1 até 3. E quando eu encerrar essa contagem, eu sei que o Espírito Santo de Deus já falou com você. Eu sei que lá dentro do seu coração, talvez o seu coração está querendo sair pela boca agora, porque você está sentindo que você nunca sentiu antes. Isso é porque Deus falou com você. Quando eu encerrar essa contagem de 1 até 3, tudo que você vai fazer é levantar sua mão bem alto e tomar a melhor decisão da sua vida.
Se prepara, chegou sua hora. Vamos lá? 1, 2, 3. Onde é que está a primeira vida? Levanta a sua mão. Deus abençoe, 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 Deus abençoe. Vamos celebrar mais forte. Tem festa no céu, tem que ter festa aqui, tem que ter festa na igreja. Eu gostaria que você, por favor, você que levantou sua mão, você pode vir até aqui, por favor. Ajuda esse pessoal que levantou a mão. Traz aqui, traz aqui. Vamos celebrar esse povo. Bora, 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 bora. Ei, vamos lá, gente. Sai do seu lugar, vem pra cá. Você que levantou sua mão, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Bora celebrar mais, bora, bora, bora. Vamos lá, gente. Olha ali, ó. Parou a celebração, gente? Tem gente vindo ainda aqui, ó. Tem gente vindo lá. Se tem festa no céu, tem que ter festa aqui. Bora. Não para não, que vai vir mais gente. Bora lá, pode vir, não para não. Bora, bora. Vai, Soraya, solta essa voz aí, Soraya. Vamos. Cadê você? Vem pra cá. Tá vindo mais gente, não para não. Vem pra cá, você que está se entregando a Jesus. Tá vindo mais gente, bora. Bora. Eu posso pedir uma coisa a você? Gente, frio só lá fora, aqui é fogo. Aqui é fogo do Espírito. Agora, um abraço melhora, não melhora? Então lá a gente é muito dado. O povo nordestino é muito assim pegajoso, sabe? Então, por favor, dá um abraço em quem está do seu lado esquerdo, do lado direito. Fala assim para essa pessoa, fala assim, ó, ei, tá precisando de ajuda? Eu tô aqui para te ajudar. Ó. Tem gente vindo ainda aqui, ó. Olha aí, ó. Vamos celebrar. Vamos fazer uma coisa. Ninguém vai forçar você a vir aqui. Ninguém vai te puxar pelo cabelo não. Fica tranquilo. Mas se você está no seu lugar e você quer tomar essa decisão e você está dizendo assim, ah pastor, eu não vou conseguir, não estou conseguindo levantar a mão, não estou conseguindo sair do meu lugar, tem problema não. Deus botou essa pessoa do teu lado para te ajudar. Como é que vai ser isso, pastor? Eu vou contar de 10 até 0. Presta atenção, essa contagem é regressiva. E sabe por que é regressiva? Porque a nossa vida é uma contagem regressiva. A gente está aqui agora, pode não estar daqui a milésimos de segundos. E a gente sabe disso, que a nossa vida está nas mãos de Deus. Agora, quando a gente se entrega a Ele, não importa o que aconteça, a gente sabe para onde a gente vai. Então, chegou a sua oportunidade. Você que ainda está aí, mas quer vir para cá. Enquanto eu conto de 10 até 0, ou você levanta a mão, ou você vai cutucar essa pessoa que está do seu lado e vai dizer assim, me ajuda, me leva lá. E essa pessoa com certeza ela já está doida para te trazer aqui. Agora, à medida que uma pessoa levantar a mão, primeiro você vai ter que festejar. Porque tem uma festa vipada no céu só por causa da decisão que vocês tomaram. E se tem no céu, tem que ter aqui na igreja do Senhor. Quem está comigo aí? Quem está comigo aí? E aí, à medida que alguém levantar a mão, eu vou contar de novo. A gente só sai daqui quando você entregar a vida a Jesus. Bora lá, vou começar a contagem. É só levantar a mãozinha, ou então pedir para alguém te trazer aqui e te ajudar. Chegou sua hora, bora. 10, comecei. Já tem uma vida para Jesus aqui, Bora lá. 10, 9, mais outra vida para Jesus. 10, bora. 9, mais outra vida para Jesus. 10, mais outra vida para Jesus. 10, bora. 9, 8, mais
Mais outra vida para Jesus. Vamos lá, mais outra vida para Jesus. 10, 9, vem para cá. 8, mais uma vida para Jesus ali. Celebra, igreja. 10, vamos, 9. Cadê? Mais uma vida. 10, 9, 8, 7, 6. Cadê você? 5, 4, 3. Tá acabando. 2, 1. Eu vou te ajudar. Meio. 0. Vamos celebrar essas vidas aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus. Glória a Deus. Vocês que se entregaram a Jesus, vocês podem ficar mais pertinho aqui. A gente só vai orar. Os diáconos, servos de Deus estão aqui. Depois vocês vão seguir com eles. Eles vão ter um papo bem gostoso com vocês. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu faço isso todo culto lá em Paulista. Essa é uma das horas que eu mais gosto. Você sabe por quê? Eu sei que no céu de verdade, gente, está tendo festa. Está tendo festa. E se está tendo festa no céu, eu sei que no inferno o negócio está pegando fogo de verdade. Ó, se tem alguém que está furioso hoje, é o diabo. Eu lá em Paulista digo isso, mas vou falar aqui agora, em São Paulo. Ele está lá fora, bem longe de São Paulo. Em nome de Jesus. E sabe por que ele está furioso? Deixa eu trazer essa novidade para vocês. Porque hoje eu quero declarar que o diabo perdeu a vida de vocês. Perdeu a família de vocês. De uma vez por todas. Ó, ora comigo. Agora essa oração, não apenas eles vão fazer, vocês vão fazer comigo. Vamos pegar fogo aqui, bora? Diz bem forte assim: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te confesso como Senhor e Salvador da minha vida. Com o meu coração eu creio que a tua morte foi a minha morte, que a tua ressurreição foi a minha ressurreição, e hoje a tua vida é a minha vida. Olha para a nova família que vocês estão recebendo. Olha para lá. Deus de promessas, caminho no deserto, luz na